dia, tudo bem? E aí, como foi esse feriado, final de semana? Como passaram o dia? Espero que tenha sido ótimo para todos vocês, tá? Vamos começar a nossa aula de Ciências Sociais. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar o tema Em Busca de Conquistas Sociais. Mas antes, vamos entender que conquistas são essas. Essas conquistas, elas estão relacionadas a movimentos de pessoas, lutas de pessoas, em prol de algum objetivo ou de algum resultado que seja satisfatório para a comunidade, tá? Para a sociedade em geral. Esses movimentos sociais, eles se destinam a uma ação coletiva social para a defesa e promoção das relações de classes, objetivos ou de interesses, tá? Esses grupos se reúnem para reivindicar algum interesse, seja um interesse relacionado aos negros, seja um interesse relacionado às mulheres, enfim. São organizações em prol de um bem comum, tá? Vamos começar. Peguem o livro grande de vocês, tá? Em Busca de Conquistas Sociais, na página 236. Vamos lá. O primeiro movimento que nós vamos estudar é o movimento negro, tá? Alguém aqui já viu falar sobre esse movimento, sobre a importância desse movimento? Vamos começar. O movimento negro, ele é realizado por pessoas que lutam contra o racismo, tá? E pelos direitos também das pessoas negras. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu primeiro artigo, todas as pessoas nascem livres e em igualdade de direitos. Então, não é porque a pessoa é negra, não é porque a pessoa é branca que ela tem menos ou mais direitos que as outras, não. Então, esse grupo, esse movimento, ele lutava pelos direitos das pessoas negras, direito à educação, direito à saúde, direito ao emprego, enfim, sobre diversas vertentes da sociedade. Mais na frente a gente vai estudar mais um pouco sobre esse movimento, tá? Dando continuidade, vamos falar agora sobre o movimento estudantil. O movimento estudantil é um ativismo, tá? Realizado pelos estudantes que reivindicam pela qualidade da educação, tá? Esses estudantes iam para as ruas, vão até hoje, né, que ainda existem alguns movimentos, pedindo melhor qualidade de ensino, melhores escolas, melhores oportunidades, remuneração adequada aos professores. Tudo isso é pedido nesses grupos de manifestações relacionados à educação, tá? E principalmente que a educação pública e gratuita seja de qualidade, porque a gente sabe que hoje em dia, na maioria das vezes, a gente precisa procurar uma escola de rede privada para ter uma educação melhor, tá? Porque o ensino nas escolas públicas nem sempre são com a mesma qualidade de um ensino de uma escola privada, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Então, esses movimentos, eles lutam por essas questões, tá? Essa organização, em 1930, ocorreu uma revolução no Brasil, onde os estudantes se organizaram em entidades comunistas, juventudes integralistas, federações vermelhas dos estudantes. Esses eram alguns movimentos que tinham aqui no Brasil. Essas organizações aceleraram e aumentaram o desejo pela criação de um único movimento, uma única entidade que lutasse pelos direitos da educação, tá? O principal objetivo, como eu já falei para vocês, seria uma educação pública, de qualidade e principalmente gratuita, ou seja, para que todas as pessoas pudessem ter acesso à educação, tá? Aqui vocês têm algumas imagens de alguns movimentos estudantis, tá? Com frases de efeitos que eles usavam durante as manifestações. Vamos agora conhecer o movimento dos trabalhadores do campo. Vocês já ouviram falar numa nomenclatura que é muito usada, por exemplo, que é o movimento sem terra,
né? O movimento dos trabalhadores, eles lutam por terra, pela reforma agrária, tá? Mais conhecido como Trabalhadores Sem Terra, sobre a sigla MST. Já ouviram falar dessa sigla em algum jornal, algum artigo da internet? MST, que é um movimento de massa que luta basicamente por terras e por reforma agrária, tá? E por mudanças na sociedade, ou seja, são pessoas que não têm oportunidade de ter uma terra para plantar, de cultivar o seu próprio alimento e principalmente a moradia. Então, são pessoas que se reúnem e saem fazendo movimentações, geralmente contra o governo, e em alguns momentos eles ocupam até propriedades privadas em busca de terras para morar e para plantar, tá? Então, é uma luta muito antiga, essa questão da reforma agrária. Temos agora também o movimento feminista, tá? Que é um assunto hoje em dia muito falado devido a situações de violência contra as mulheres, né? Que é um dos fatores também da luta pelo movimento, realizada pelo movimento feminista. É um movimento social, político e econômico que tem o objetivo de discutir, lutar por direitos das mulheres, tá? Esse movimento, ele tem o grande objetivo de lutar pelos direitos das mulheres. Direito a votar, direito a estudar, direito de ir e vir, direito de um trabalho igual ao dos homens, direito de ganhar os mesmos salários, ou seja, as mesmas oportunidades, tá? Mesmas oportunidades que tem para os homens, terão para as mulheres. Atualmente, conquistar o fim da violência de gênero e do feminicídio são novas pautas desse movimento brasileiro, que não seria necessário se a Constituição fosse respeitada, tá? E assegurasse a dignidade, segurança e liberdade. Hoje se fala muito em feminicídio, que é a violência doméstica, né? Ou qualquer tipo de violência contra as mulheres. Então é um assunto muito falado, todos os dias mulheres são agredidas, mulheres são mortas, tá? Configurando o crime de feminicídio. Então a Constituição brasileira, ela assegura que a dignidade, a segurança e a liberdade de qualquer pessoa e das mulheres sejam garantidas. Porém, a gente sabe que ainda hoje existe esse tipo de discriminação, de segregação, tá? Tem 5 direitos mais importantes que as mulheres conquistaram nesses movimentos feministas, que foi o direito à educação, o direito ao voto, porque antes o voto era exclusivamente masculino e as mulheres não poderiam ir à escola, tá? Por isso que elas conquistaram o direito à educação. Antes a mulher era tida para o lar, né? Ela aprendia atividades domésticas e do lar porque ela não tinha oportunidade de estudar. O estudo era exclusivo aos homens, tá? E o voto também. Então elas lutaram, que é um movimento que a gente vai ver um pouco mais à frente, que foi a luta pela garantia do voto, tá? E conseguiram esse direito. O outro direito é a autonomia feminina, tá? Os direitos das mulheres, o direito de ir e vir, ele é garantido. 4, a proteção em casos de violência doméstica. Hoje tem leis que asseguram essas mulheres que são agredidas, tá? E o agressor, ele é punido na forma da lei, de acordo com a Constituição. E direitos reprodutivos, ou seja, relacionados ao ter ou não filhos, famílias, enfim, é o direito da mulher optar ou não, tá? Vamos agora ao movimento ambientalista, que é um movimento também muito falado hoje em dia, devido à atual situação ambiental que a gente vive, tá? Esse movimento, ele refere-se à proteção da nossa fauna, de caçadores, predadores e de outras pessoas que agridem a fauna, mesmo aquelas que estão com risco de extinção, tá? Esses movimentos também
lutam pelo fim das queimadas, pelo fim do desmatamento, tá? Que são atividades que agridem o meio ambiente. Então, esses ambientalistas, eles estão em busca de solução, eles cobram do governo atitudes que preservem o meio ambiente, tá? E diminuam a produção de poluentes para a atmosfera. Já ouviram falar no Greenpeace? Que é um grupo aliás, é um movimento que pelo mundo todo luta por ativismos ambientais, né? Ele luta pelos direitos ambientais, pelo fim da agressão ao meio ambiente. Aqui no Brasil, mais especificamente, a partir da década de 90, foi quando o Greenpeace começou a atuar, tá? Aqui no Brasil, mais fortemente, com passeatas, com informativos sobre a preservação ambiental, organização de movimentos, enfim, atitudes que preservem o meio ambiente. Algumas pessoas foram os principais ambientalistas que já tiveram aqui no Brasil e que contribuíram muito para esse movimento, que foi Chico Mendes, tá? Marina Silva, José Cláudio e entre outros também que contribuíram para esse movimento. Vocês podem analisar aí algumas imagens que a gente tem sobre esse assunto e também reler o texto explicativo no livro de vocês, na página 236. Inclusive, no livro de vocês tem duas imagens, tá? Que diz, a imagem A, manifestação por melhorias da educação no Chile, porque, gente, esses movimentos, eles não se restringem apenas ao Brasil. Acontecem movimentos no mundo todo, tá? Aqui a gente fala um pouco mais do Brasil, mas os movimentos, eles acontecem no mundo todo e eles, de alguma forma, podem influenciar também movimentos aqui do Brasil. Dando continuidade, vamos falar agora sobre a industrialização e movimentos sociais, na página 237, tá? Após a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, por exemplo, surgiram vários movimentos sociais. Alguns desses são esses que eu estou citando para vocês. A Revolta de Marquette, o movimento sufragista e o movimento negro nos Estados Unidos, tá? Vamos ver como ocorreu cada um deles? Primeiro, vamos começar pela Revolta de Marquette, tá? Alguém já ouviu falar sobre esse movimento? Então vamos estudar, tá? Esse movimento, ele ocorreu em vários países democráticos, certo? Pelo mundo, entre o fim do século XIX e o início do século XX, para organizar a luta pelos direitos a votar das mulheres. Como as mulheres reivindicavam muito por esse direito Tá, só voltando aqui um pouquinho, tá? Ele foi um conflito que eclodiu após a explosão de uma bomba em uma manifestação em prol da jornada de 8 horas, tá? 8 horas de trabalho, porque antes de ter esse movimento, não tinha o limite de horas de trabalho. Tinha indústrias que as pessoas trabalhavam 12, 14, até 20 horas. Então, essa revolta aí de Marquette, ela visou organizar o horário de trabalho em 8 horas, tá? Que é o que a gente cumpre hoje na nossa jornada de trabalho. Dia 4 de maio em 4 de maio de 1886 foi quando aconteceu essa revolta. Vale lembrar que durante esse conflito, né, entre manifestantes e policiais, várias pessoas ficaram feridas e várias pessoas também morreram. Por isso foi intitulado dia 1º de maio, que é um feriado que está bem próximo, para lembrar e homenagear todas essas pessoas que foram mortas nesses conflitos, tá? Que houve a conquista, né, da jornada de trabalho de 8 horas, mas infelizmente muitas pessoas tiveram que morrer para garantir esse direito. Então, lembrando que a Revolta de Marquette, ela visava garantir uma jornada de trabalho de 8 horas, tá?
Vamos agora falar do movimento sufragista, certo? O movimento sufragista, já ouviram falar? Esse movimento foi um movimento ocorrido em vários países do mundo entre o fim do século XIX e o início do século XX, para organizar a luta pelos direitos de votar das mulheres, tá? Nesse período, as mulheres já queriam votar, mas elas não podiam votar, como eu disse para vocês, né? No final do século XIX e início do século XX. Portanto, elas começaram a se organizar. Nós podemos dizer que esses foram os primeiros movimentos feministas, tá? Em prol do direito de votar. Aqui no Brasil, o sufrágio, né, que é o movimento sufragista, foi garantido pelo primeiro colégio eleitoral brasileiro, tá? Foi garantido pelo primeiro colégio eleitoral brasileiro. Isso podemos dizer que foi uma grande vitória para as mulheres, desde a Constituinte de 1891. Então, o direito ao voto, ele foi garantido nesse período de 1891, onde as mulheres pleiteavam o voto, onde elas já poderiam escolher os candidatos da sua preferência, tá? Que até então era negado. Então, o intuito do movimento sufragista era a luta pela garantia do voto, tá? Que no Brasil só começou a ocorrer a partir de 1891. Vamos agora falar sobre o movimento negro nos Estados Unidos, tá? Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse assunto em jornais, em filmes, enfim. É um assunto bem falado, né? Nos Estados Unidos tem bairros até hoje que são exclusivamente negros e bairros que são exclusivamente brancos. Ainda existe muitos conflitos, muita violência, entre raças, né? Entre cores. O movimento dos direitos civis negros nos Estados Unidos foi a campanha para os direitos civis e de igualdade para a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Martin Luther King, que é esse presidente, essa figura que lutou muito pelos movimentos negros, ele foi o principal líder do movimento negro, tá? Em 1968. Porém, em 4 de abril do mesmo ano, de 1968, ele foi assassinado. Mas o seu legado e as suas lutas continuaram a existir e até hoje ele é lembrado, tá? Pelo movimento negro nos Estados Unidos. Ele foi uma figura muito importante. Ele fez parte de movimentos que conquistaram muitas coisas, muitos direitos aos negros nos Estados Unidos, tá? E como eu falei para vocês, exigindo a igualdade de direitos entre brancos e negros e o fim das leis segregacionistas, isso que? Aquelas que proibiam negros, que antes tinham uma lei assim, que proibiam negros de frequentar lugares onde brancos frequentavam, tá? Os negros não podiam ir à escola, os negros não poderiam ir a um clube, a uma praça que tivesse pessoas brancas, tá? Isso era proibido. Então foram criadas o quê? Escolas exclusivas para negros, escolas exclusivas para brancos. Porém, com a luta deles de acabar com essa segregação, o preconceito ainda existe entre as pessoas. Então, o que que acontece? Até hoje ainda ocorre situações de que pessoas ainda têm esse tipo de preconceito quando chega, por exemplo, um negro numa universidade em que a maioria dos alunos são brancos, tá? Então, esses movimentos, eles ocorrem até hoje pela luta desses direitos. Agora chegou o momento dos exercícios, tá? Os exercícios de hoje, eles são na página 200 e... Ele começa na página 240, tá? Aqui nessa página, ó. Página 240, essa questão aqui. A primeira questão diz assim: converse com o professor e com os colegas sobre a importância dos movimentos sociais. Dê sua opinião sobre
como esses movimentos podem inspirar transformações sociais, tá? As nossas aulas, elas serão publicadas no YouTube agora, tá? Então, lá nos comentários, você pode colocar a sua opinião sobre os movimentos populares, sobre como esses movimentos populares inspiram transformações na sociedade. Ou você pode mandar uma mensagem respondendo essa questão, tá? Que aí nós vamos trocando ideias entre vocês e os colegas. Mas lá nos comentários, se todo mundo colocar seu comentário lá sobre essa questão 1 na página 240, vocês poderão trocar ideias através dos comentários dos colegas. Na segunda questão, na página 241, diz assim: indique quem forma os grupos dos movimentos sociais a seguir, tá? Na letra A, ele fala dos grupos estudantis, então você vai dizer quem forma esses grupos. Na letra B, movimento sufragista. E na letra C, movimento negro, tá? Então você vai dizer quem são as pessoas que formam esses grupos. No exercício proposto, tem o ative a memória, tá? Terceira questão: por que os trabalhadores se organizaram após a Revolução Industrial, tá? Você vai reler o texto explicativo sobre a Revolução Industrial e também considerar as minhas explicações e responder por que os trabalhadores se organizaram, né? Criaram esses movimentos após essa revolução. E na quarta questão diz assim: observe a imagem, tá? Tem uma imagem aqui ao lado de uma pessoa que lutou pelo direito dos negros, né? E diz assim: ela representa a grande marcha sobre Washington, do movimento negro nos Estados Unidos, em 1963, cujo líder se chama, então você vai marcar a alternativa que tem o nome do principal ativista negro, tá? Do movimento negro nos Estados Unidos, o principal líder. Aí você vai marcar o nome dele aqui, certo? Qualquer dúvida, tá? Sigo à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Mandem uma mensagem, façam uma videochamada que eu estou aqui para responder qualquer dúvida de vocês, tá? Beijos e até a próxima aula.